Combatentes do Canote da Guerra. Nesse vídeo nós vamos falar aí sobre a possibilidade da Ucrânia entrar para a OTAN, que está sendo ventilada agora, né? Parece que o Stoltenberg está levando essa pauta e alguns países concordariam. Bom, nós precisamos olhar as etapas que isso pode acontecer, a maneira como essas coisas vão funcionar, se é que vão. O fato de ele propor não quer dizer automaticamente que a Ucrânia vai entrar. Os países membros teriam que concordar. E se eles conseguem? Os Estados Unidos conseguem uma postura política, né? Eles têm aí governos que lhes são completamente favoráveis, haja visto aí a entrada da Finlândia. Essa é uma coisa, conseguir a anuência de todos os países, embora eu acho que não vai ser tão fácil em virtude da situação que a guerra da Ucrânia já se encontra. A Finlândia não está em guerra, né? A Ucrânia sim. E outra coisa seria, caso ela fosse admitida, se as tropas da OTAN enviariam, se a OTAN enviaria suas tropas para defender a Ucrânia. Seria provavelmente o início da Terceira Guerra Mundial. A Rússia jamais iria permitir isso e provavelmente reagiria com armas nucleares. Mas o que é mais importante disso tudo, e que isso é uma prova cabal de que a Ucrânia está muito mal, a situação está muito difícil. Por quê? Porque é desespero você, em plena guerra, aceitar um país numa aliança militar. Se a OTAN quisesse efetivamente que a Ucrânia entrasse, deveria tê-lo feito em 2021. Aí talvez não houvesse a invasão russa. Agora eu acho meio tarde. Isso provavelmente é uma aposta, uma prova cabal de que o exército da Ucrânia está tendo dificuldades enormes em enfrentar a Rússia, não obstante toda a ajuda dos Estados Unidos. É verdade o que a imprensa coloca, que existe um stalemate, né, um impasse na guerra da Ucrânia. Há uma possibilidade disso, em virtude da demora da batalha por Bakhmut. Mas há uma outra interpretação também, que os russos estariam conduzindo essa guerra de forma bastante lenta, propositalmente, em virtude da reação que eles sabem, né, que os ucranianos têm, que é de colocar cada vez mais tropas no moedor de carne que se transformaram os campos de batalha ucranianos. Então, é bastante discutível essa história do impasse. Tá? O fato de que a OTAN pretende acolher a Ucrânia às pressas, né, indica que não há bem um impasse, há uma provável e futura debacle das forças armadas da Ucrânia, não obstante toda a ajuda que os Estados Unidos e os países da OTAN deram a mesma, na forma de armas, dinheiro, apoio diplomático, etc. Todas as gestões que os Estados Unidos e seus aliados fizeram se revelaram infrutíferas até hoje. Colocaram mais de 14 mil sanções sobre a Rússia. A Rússia não parou a sua economia, os países, parece que alguns países já vão voltar a comercializar petróleo com a Rússia na falta de alternativas, tá? Porque a demanda por petróleo é muito maior do que a oferta hoje em dia, principalmente devido aos cortes da OPEP, e a Rússia está por trás disso. Então o Ocidente se encontra numa situação bastante difícil. Se eles não conseguirem, com sanções já deu para provar que não vão conseguir nada. No campo de ajuda militar também, né, essa solução tem se provado infrutífera. Então eles talvez tentem uma cartada, né, desesperada, que é aceitar a Ucrânia na OTAN. A Ucrânia depois poderia invocar o artigo 5º, né, que é a agressão de um dos membros, e isso provavelmente, né, daria pretexto à OTAN para enviar tropas para a Ucrânia, ou ao que sobrar dela. Mas é uma alternativa muito arriscada. Por que é arriscada? Porque a Rússia pode interpretar isso como uma ameaça às suas fronteiras e desencadear uma resposta nuclear. Lógico, a OTAN também precisaria, né, redobrar a aposta e teríamos aí a Terceira Guerra Mundial, se é que já não estamos vivendo ela. De maneira que esse é o cenário hoje. Lógico, tudo isso pode ser retórica do seu Jens Stoltenberg. Sim, porque ele está em fim de mandato como secretário-geral da OTAN, deve assumir a função de um banco norueguês, né? E talvez queira terminar o seu mandato aí com chave de ouro. Mas pode ser que ele termine o mandato com um estrondo também. É uma aposta bastante arriscada. Bom, aí se fala da provável ofensiva ucraniana. Essa ofensiva é bastante controversa. Só o fato da OTAN já estar mencionando a possibilidade de acolher a Ucrânia, isso já é um indicativo seguro de que eles não acreditam num provável sucesso ucraniano nessa ofensiva. Por quê? Os russos fizeram mobilizações,
tem muitas tropas ali, reforçaram todas as suas posições, de maneira que a Ucrânia precisaria ter muito poder de fogo para sobrepujar as linhas russas. Pode ser que ela concentre fogos num local, né, e tente uma abertura aí, mas é aquilo, se ela concentrar todas as suas tropas num único local, os russos também poderão contra-atacar no mesmo, né, e conseguir o que eles já estão tentando há bastante tempo, que é destruir a maior parte possível do exército ucraniano. O que deve estar acontecendo na Ucrânia, embora a imprensa não noticie, é que uma boa parte da população e idade de cumprir o serviço militar, população masculina, já pereceu ou fugiu do país, ou foi ferida, ou está em campos de prisioneiros. As baixas são pesadíssimas e o fato da imprensa esconder esses números, né, é um indicativo seguro de que as coisas não vão muito bem para o governo de Kiev. Né? Se mascara muito isso, essa que é a verdade, mas as coisas não estão muito bem. Então vamos aguardar agora. Há quem diga que a ofensiva ucraniana já começou, mas se começou não foi uma coisa estrondosa, porque não está havendo aí muito barulho em cima disso, né? A imprensa não está noticiando muito. Alguns canais de Telegram afirmam que a ofensiva já teria começado e visaria, né, cortar as linhas russas em dois, aí separando o Donbass da região da Crimeia. É uma possibilidade, mas se duvida muito da capacidade de fogo, né, e de poder de choque dos ucranianos em atender a esse objetivo. É um objetivo bastante ambicioso. A Ucrânia poderia sim tentar infringir um número bastante alto de baixas na Rússia e forçar uma negociação. Mas mesmo com relação a isso, há muitas dúvidas. A escassez de munição da Ucrânia, principalmente munição de artilharia, é crônica. As armas mais modernas que os americanos enviaram para a região não resolveram o problema, a Ucrânia não conseguiu recuperar territórios, enfim, é uma situação bastante complicada. Nós vamos aguardar aí. Né? Uma outra coisa também que está ecoando bastante nos meios ocidentais é a posição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com relação à guerra da Ucrânia, porque ele mostra uma certa tendência pró-Rússia, mas conhecendo o histórico, né, do Partido dos Trabalhadores, isso não é de surpreender. Eles sempre tiveram uma posição mais alinhada com Rússia e China, apesar de que há relatos aí de que o enviado especial do presidente Lula, o ex-ministro das Relações Exteriores, ex-chanceler Celso Amorim, deve ir para Kiev por esses dias, aí, deve fazer uma visita à Ucrânia por esses dias. É uma sinalização aí de que o governo do Lula tenta obter uma negociação, né? uma negociação para encerrar essa guerra. Se ele conseguir, será o ponto alto da diplomacia brasileira nesse início de milênio. Vamos aguardar.